Um ponto muito importante que eu esqueci de dizer quando eu expliquei o experimento é que os alunos, eles sabiam que haviam mais papéis vermelhos, aliás, haviam mais papéis azuis do que vermelhos, né? E eles sabiam a proporção, eles sabiam que havia 2/3 de um e 1/3 do outro, mas eles não sabem qual, né? Eles tinham que saber qual que é a maioria no final, tinham que tentar a partir daquelas escolhas. Então nós vamos usar a regra de Bayes da seguinte forma, e deixa eu apresentar aqui. Primeiro, a decisão que a gente vai tomar é a seguinte: a probabilidade da maioria ser azul, dado o que eu tirei e o que eu vi das outras pessoas, a informação dos outros, né? Então, essa probabilidade, se ela for superior a meio, quer dizer, a minha chance é maior do que 50%, perfeito, eu vou marcar lá no quadro que é azul. Meu voto vai ser de acordo com a probabilidade. Se for menor do que meio, quer dizer que eu vou votar em vermelho, certo? Então, a equação que a gente tem aqui, vamos fazer para um caso em que do primeiro aluno. O primeiro aluno foi lá e tirou um azul. Então, qual que é, vamos fazer, ele vai pensar, ele vai raciocinar em cima dessas equações, tá? Então, o que ele vai fazer? Aqui, ó, tá aqui, né? Qual que é a probabilidade da maioria ser azul, dado que o cara tirou azul. Nós estamos falando do primeiro aluno, ele só tem informação privada, certo? O que mais que a gente pode... Então, a equação é essa, né? A regra de Bayes passa a ser essa daqui, ó, né? O que a gente sabe, então? Probabilidade da maioria ser azul. Vamos pegar essa parte aqui. Primeiro é o seguinte, a probabilidade da maioria ser azul é a mesma da probabilidade da maioria ser vermelho, que é meio. Apesar de eu ter dito ele que era 2/3 e 1/3, para ele, né, do ponto de vista dele, tirando ali no sorteio, pode tanto ser o azul a maioria ou ser o vermelho. Ele não sabe qual deles. A chance de ser o vermelho ou o azul não tem uma coisa, alguma estatística, algo que possa influenciar ele. A dizer que o azul deve ser 2/3. Não tem nada para ele tomar para ele saber. Então a probabilidade de ser um ou outro é igual, e é meio, certo? Então esse cara aqui está fácil, né? Primeiro elemento resolvido. Segundo elemento, probabilidade de tirar um azul, dado que a maioria é conhecida, né? Dado que a maioria é azul. Aí, ó, ficou fácil. Olha como é que a inversão da regra aqui fica bem mais fácil, tá vendo? Eu estou calculando aqui é uma outra probabilidade condicional. Mas olha como essa aqui é fácil de fazer. Qual que é a probabilidade de tirar um azul, dado que a maioria é azul? Então, ou seja, a gente sabe que é 2/3, já que a maioria é azul, né? Se a maioria é azul, o meu conjunto passa a ser esse, né? A chance de eu tirar um azul do saquinho é 2/3. Né? Da mesma forma, se a maioria é vermelho, a chance de eu tirar um vermelho é 2/3. E da mesma forma, não está escrito aqui, mas a gente vai precisar dela ali embaixo, a probabilidade de tirar um vermelho, dado que a maioria é azul, é 1/3. Né? Se eu sei que a maioria é azul, é o né, já foi dado, esse evento já ocorreu. Dado que a maioria é azul, qual é a chance de eu tirar um vermelho? 1/3. Né? Da mesma forma, dado que a maioria é vermelho, qual é a chance de eu tirar um azul? É 1/3. Tá? Então, essa probabilidade aqui está fácil, está calculada 2/3. Falta o quê? Falta o denominador, que é uma probabilidade de tirar um azul. Probabilidade de um azul. Essa probabilidade de um azul, nós vamos quebrar ela em duas partes para fazer o cálculo. Primeiro, nós vamos quebrar ela para o caso em que a maioria seja azul e para o caso em que a maioria seja vermelho. Uma parte está nessa soma, eu vou somar as duas. Eu estou só quebrando ela em duas partes que eu vou somar, que eu vou agregar, tá? Estou gesticulando aqui, as mãos não estão aparecendo no vídeo. Mas, então, quebrando em duas, né? Eu vou quebrar na parte em que a maioria seja vermelha e na parte que a maioria seja azul. Essa linha aqui é do azul, essa aqui é do vermelho. E aí, então assim, o que eu faço? Esse aqui é o ponto em que a maioria seja azul vezes, e aí eu tenho uma probabilidade condicional. É a probabilidade de tirar um azul, dado que a maioria é azul. Né? E eu somo isso à probabilidade de a maioria ser vermelho, vezes a probabilidade de tirar um azul, dado que a maioria seja um vermelho, ou seja, é 1/3. Né? Então eu vou ter aqui, ó, essa parte que está calculada aqui, 1/2, essa parte aqui é 1/3. Então a equação de baixo está aqui, né? E essa daqui é 2/3, a probabilidade de tirar um azul, dado que a maioria é azul. Então é 1/2 vezes 2/3. Né? Bom,
Jogando todos esses valores na fórmula, eu tenho 2/3. Ou seja, 2/3, né, voltando aqui ao início, 2/3 é superior a 1/2. Ou seja, o primeiro aluno, ele vai dizer que a maioria é azul, dado que o que ele viu é azul, é superior a meio. Ou seja, ele toma a decisão para dizer que é azul. Ele vai votar em azul, porque é a única informação que ele tem e ele tem 2/3 de chance, né? Ela é superior a meio. O cálculo, a probabilidade é maior do que 50%, ele vai no azul. Pegando então um caso um pouco mais complexo, em que já foram feitas 3 decisões, né? Qual que seria a probabilidade da maioria ser azul, dado que o que saiu, né, o que foi visto, seja informação privada, seja o voto das pessoas no quadro, que não necessariamente é o que ela tirou, né? Ela pode ter votado com a multidão, mas baseado na informação que ela teve da multidão. Mas enfim, o que essa pessoa tem é a informação de azul e no quadro azul e vermelho, né? Então, dado essas 3 coisas, né, qual a probabilidade da maioria ser azul, né? A gente tem a regra de Bayes, né, colocando então em torno da regra de Bayes, é isso que a gente tem, né, essa seria a equação. Vamos ver então todos esses elementos da equação, né? Primeiro é o seguinte, probabilidade da maioria ser azul, a gente já tem, né, isso é discutido no slide anterior, é 1/2, né? E a gente tem, qual que é a probabilidade então de blue, blue, red, dado que a maioria seja azul, né? Então, repara que aí a gente já sabe que a maioria é azul, né? Fica fácil. Só que aqui a gente tem 3 eventos. São 3 eventos? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, são 3 eventos independentes? Sim, porque a pessoa retornava para a urna o que ela sorteou, né? E a gente tem que assumir que a urna não tem nenhum vício. Exemplo, né, assim, tem uma chance maior de tirar azul, dado que o último cara que tirou também azul. Então, enfim, assumindo que essas coisas não existem, a gente embaraça, chacoalha direitinho, são eventos completamente independentes, a escolha de um, né? Então, você pode simplesmente multiplicar a probabilidade de tirar um azul, né, vezes a probabilidade de tirar outro azul, vezes a probabilidade de tirar um vermelho, dado que, né, dado que a maioria seja azul. Então, dado que a maioria é azul, já sei disso, né, a probabilidade de tirar um azul é 2/3, a probabilidade de tirar um outro azul é 2/3, a probabilidade de tirar um vermelho é 1/3. Multiplicando isso tudo, eu tenho 4/27. Essa é a probabilidade de tirar um blue, blue, red, né, nessa sequência. Então, o que está faltando? Então, isso aqui a gente tem. Isso aqui também. O que falta, de novo, é o denominador. E, de novo, nós vamos usar aquela mesma estratégia de quebrar o denominador em 2 partes para poder calcular ele. Seria os casos em que a maioria é azul e os casos em que a maioria é vermelho. Então, no caso em que a maioria é azul, eu multiplico essa probabilidade da maioria ser azul vezes, né, aí eu venho com a probabilidade condicional, a probabilidade de tirar um blue, blue, red, dado que a maioria seja azul. O que eu estou querendo saber é a probabilidade de tirar um blue, blue e um red, né? Já até calculei essa parte aqui e tenho essa daqui também, que é 1/2, né? Então, vai ficar essa primeira parte da equação, que é 1/2 vezes 2/3, 2/3 vezes 1/3, né? Somado à probabilidade da maioria ser vermelho. Então, né, no caso em que todos, né, que a maioria seja vermelho. Então, eu teria a probabilidade da maioria ser vermelho vezes, e aí eu pego esses 3 elementos, dado que a maioria é vermelho. Então, inverte, né? Um azul vira 1/3, o outro azul vira 1/3 e o vermelho é que vira 2/3. Né? Então, no total aqui, eu vou ter 1/9. Né? Por fim, então, é só jogar todas essas coisas na equação, né? 1/2 vezes os 4/27, que eu calculei aqui, dividido por 1/9. Eu tenho 2/3. De novo, 2/3 então eu estou perguntando qual que é a probabilidade da maioria ser azul, dado que eu tirei essas 3 coisas. E essa probabilidade deu 2/3, que é superior a 50%. Ou seja, a decisão desse cara aqui, dado que ele está vendo azul, azul e vermelho, é de novo 2/3 e é de novo superior a 50 e ele vai escolher então maioria azul, certo? Então nesse ponto a gente passa a ter um terceiro voto para azul, né? E assim vai acontecendo. Repara que cada vez mais o que foi visto anteriormente ele ganha mais peso e aí o que a pessoa tira já não faz mais diferença, né? Ela tende a ir com o voto da maioria. Né? Se for raciocinar, se for fazer a decisão totalmente racional em cima desses cálculos de probabilidade. É um modelo matemático para poder, né, inferir para que lado as escolhas vão ser feitas. Né? Bom, tentando generalizar, né, e colocando
essa perspectiva desse modelo de tomada de decisão baseado na cálculo de uma probabilidade, né, daquilo tá dizendo tá indicando qual que é a maioria, qual que é o correto, né? De maneira geral, quando essa escolha, a informação privada, né, somada às informações, as tomadas de decisões anteriores, se essas tomadas de decisões, né, tiverem um valor, né, inferior, assim, vamos supor, se, né, assumindo que vermelho seja para o lado negativo, né, que é o lado errado, né, e positivo, né, seria a escolha de azuis. Então, se a gente pegar a diferença entre as decisões que já aconteceram e para azul ou para vermelho, né, e a informação privada que a gente tem, né, que seja tirei azul ou tirei vermelho, enquanto essa diferença tiver ali entre, né, um espaço de -2 a 2, as decisões ainda são muito voláteis, assim, estão flutuando em função da informação privada. Né? A partir do momento em que essa diferença supera 2, quer dizer, né, vamos supor, você tira um vermelho, mas existem 3 azuis lá, né, no quadro. A tendência, a probabilidade, né, se você calcular, é que você vai com a maioria e não vai confiar na informação local. Isso configura o disparar, né, vai fazer disparar a cascata, né, porque ela não tem mais voltas. Você tirou, vamos supor, nesse exato caso em que tem 3 azuis num quadro, você tira um vermelho e você escolhe azul. Pronto, vai ter 4 azuis no quadro agora, né? 4 escolhas tomadas, decisões em torno do azul. Né? O quinto cara que chegar, ele tem mais chance ainda de ir com a multidão, né? Mesmo se ele tirar um vermelho, ele vai olhar aqui e falar, mas é todo mundo. E aí, a partir daí, todo mundo, a gente via, foi muito legal, a gente viu isso na turma, né? Na sala de aula, várias vezes a turma tomar a decisão, né? E uma vez aconteceu da decisão vir para cá, veja que 2/3 para 1/3 é uma coisa muito significativa, né? É uma chance, né, o dobro, né? 2/3 em comparado com 1/3 da coisa disparar para o lado do azul e ela disparou para o lado do vermelho, porque a cascata ela dispara baseada em pouquíssima informação. Agora pensa ainda num caso em que uma informação pode ser falsa, né? Pode ser manipulada aqui nesse espaço. Tá? Bom, sumarizando, né? Então uma cascata ela pode estar errada, né? Se aceitar o fato, né, de que algumas decisões ruins forem tomadas, né? Vamos supor, o primeiro cara tirou vermelho, o segundo tirou vermelho, o terceiro decidiu votar ali no vermelho, talvez mesmo tirando no azul, enfim, a partir daí nós já temos um caso de uma cascata disparando para o lado vermelho. Né? Isso também fala do quanto, né, elas são baseadas em pouquíssima informação e cascatas são frágeis. Né? Ou seja, facilmente a coisa pode ser disparada para o lado errado. Tá? Então, assim, eu comecei essa aula falando de bots, de manipulação, de efeito manada, de levar todo mundo a pensar que há todo mundo está pensando daquela maneira. Isso ocorre bastante mesmo, porque às vezes, vamos supor, uma celebridade se posiciona politicamente, né, que ela tem um payoff, ela tem um custo, né, muito grande ao fazer isso, porque na hora que vem aquele monte de gente xingando, e vamos supor que esse monte de gente pode ser um bot, né, vamos colocar para ela a ideia de que muita gente não concorda com aquela atitude dela, ela pode estar perdendo fãs, ela pode estar perdendo recursos, dinheiro a partir daquilo ali. É assustador, né? E o segundo ponto é que aquele negócio atingindo o trend topic e virando notícia e se espalhando pelas redes, aquele monte de gente chegando e virando assunto, aquela pauta, né, em torno daquela pessoa que se posicionou, que ataca ela, vai atrair organicamente outras pessoas. Então o bot dispara o processo de manada, que vai vir um monte de gente, é mesmo, vamos lá xingar aquilo lá, entendeu? E entra na onda. Então, tem também as pessoas reais ali no meio, e não são poucas, né? E que aderem ao movimento. Então, é como pautar o movimento. Rapidamente se dispara uma coisa. E aí, organicamente, ela atinge o trend topic, né? Você precisa disparar. Então, existe esse tipo de efeito, né?
é preciso construir o que? Uma infraestrutura que consiga pautar, né? Ou seja, que consiga atingir o território nacional todo e tal. É isso que alguns grupos se especializam, né? Bom,